Gente, hoje nós leremos carta de João, 1 João 5. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia também, né? 1 João 5. E antes de ler o 1 João 5, vamos no Evangelho de João, que é um outro livro, capítulo 16, versículo 33. Aí agora é o Evangelho, tá? Não é a carta. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Nath, você passa, por favor? Tá funcionando aqui? Esse microfone? Tá, então tá bom. Aí, a aula vai ser um pouquinho diferente, tá? Vai ser mais participativa. Eu quero que alguém leia para mim João 16, 33. Quem sabe ler tá aí? Só levantar a mãozinha. Só ler, só. Pode ler, a Abel vai ler. A Isabela, depois a Abel. Vai que tá em versão diferente? João 16, 33. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Boa. Bel, você pode ler também? Não sei se está em outra versão a sua. Um pouquinho diferente. Uhum. Eu disse a vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Boa, obrigado. Bom, a gente vai começar já a nossa aula fazendo essas viagenzinhas assim. A gente vai para João, depois volta para a carta de João. E antes mesmo de começar a aula, eu quero recapitular. Próximo slide, por favor. Eu quero ver com vocês. Vocês têm conseguido absorver o que está sendo dito em aula? Sim, não, mais ou menos. Aí eu queria ouvir de vocês, o que nessas últimas aulas vocês mais chamaram a atenção para vocês, ou que vocês foram desafiados, ou que vocês começaram a colocar em prática e não estavam colocando, ou enfim, ficou mais claro para vocês. Tem alguma coisa aí que nas últimas aulas chamou a atenção de vocês? Vocês disseram que estava sendo bom, então queria ouvi-los. Quem se habilita a falar? Sei que vocês estão aí, todo mundo querendo falar, mas... O João? Hã? Tá, isso. O João vai falar, então. Boa. Amor ao próximo. Amor ao próximo? Boa. Tem mais algum ponto, algum tema que nessas últimas aulas chamaram a atenção para vocês? Vocês falaram que estava sendo proveitosa a aula, viu? Então a gente vai rever esses métodos aí. Vou falar por mim, uma das coisas que eu gostei bastante, principalmente na parte de João, principalmente porque antes eu lia meio que de forma isolada, né? Um capítulo aqui, um versículo ali, mas observando de fato o contexto dessa carta, a gente viu, e até relembrando as últimas aulas, tá? Quem escreveu e o porquê foi escrito, e o porquê que ele cita algumas pessoas lá no capítulo 1, 2 e 3. Vamos começar lembrando, além dessas questões um pouquinho moral, um pouquinho no sentido de vida com Deus, tem as questões mais práticas da nossa vida. Como, por exemplo, a questão dos anticristos. Não sei se vocês lembram, foi a aula que o João Rodrigo deu, da qual a gente falou de que naquela época já existia e hoje ainda existem pessoas que trazem um evangelho da Shopee para a gente, né? Um evangelho meio distorcido ali, um evangelho que vem pela metade, um evangelho que naquela época eles já diziam, e hoje ainda tem gente que diz. Por exemplo, teorias que dizem que Jesus, ele foi criado depois de muito tempo. Só que quando a gente lê lá o livro de João, fala que ele estava desde o princípio, com o Pai e o Espírito. Então essa teoria cai por terra. Naquela época já tinha pessoas também falando que Jesus não era filho de Deus. Era só um homem muito sábio, era um grande profeta, era uma pessoa muito legal. Isso é o tipo de coisa que eu ouço até hoje.
no ambiente de trabalho, na faculdade. As pessoas falam, não, Jesus é um cara muito legal. Mas a verdade é que ele não ressuscitou, né? Isso daí foram os discípulos dele contando esse tipo de coisa e tal. E agora a igreja usa isso para manipular as pessoas e controlar a vida das pessoas e não sei o quê. Aí eu olho e falo, meu filho, isso daí, ó, as pessoas dizem há muito tempo e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Vocês podem levantar teorias, teses e tal, mas as pessoas falam, se contra fatos não é argumento, e contra o Criador vai ter o quê? Não tem nada, né? Então, só para relembrar algumas coisas, pelo menos para mim, isso ficou ainda cada vez mais marcante. Isso sempre esteve escrito lá, mas pulsou muito no meu coração, principalmente esse ponto, de identificar de fato aquilo que é o Evangelho, aquilo que de fato a Bíblia fala e aquilo que as pessoas falam. Tem coisas que vêm muito floreada, vem muito bonitinha pra gente. Ah não, mas Jesus é um cara legal. E a Bíblia, assim, nossa, tem vários ensinamentos. Mas não é tão assim como vocês dizem, não sei o quê. A pessoa vai, sabe, floreando, lembrando muito o que a serpente fez lá no Jardim do Éden, né? Ela chega com uma informação que parece verdadeira, mas não é muito, e vem com um novo conhecimento, que você fala, nossa, eu nunca percebi isso e não sei o quê, e é cheio de engano. Então esse é um dos pontos que a gente precisa prestar atenção. Não aceitar qualquer tipo de, entre aspas, evangelho. O evangelho é a boa notícia. O que define o que é bom e mal é o próprio Deus. O próprio evangelho se prova dentro da Bíblia. Tudo o que Jesus viveu, a gente consegue identificar não só no Antigo Testamento, como no Novo. No Antigo Testamento existem leis, existem profecias, e Jesus é o cumprimento de tudo isso. Nenhuma coisa mais ou menos, ele é exato cumprimento de tudo. E quando a gente vê essas teorias do mundo, ainda que pareçam bonitas, ainda que pareçam fazer lógica, não é aquilo que a Bíblia diz, é isso que a gente precisa principalmente prestar atenção. E quando aí sim, a gente de fato vive o verdadeiro evangelho, aí eu consigo amar a Deus, aí eu consigo amar o próximo, aí eu consigo as outras coisas. O fato é, as pessoas até dizem que amam o próximo, elas estão fazendo, entre aspas, boas ações. Mas isso não vai comprar salvação não, viu? Salvação é graça, favor imerecido. Nada do que a gente faz, fez ou deixou de fazer, faz com que a gente ganhe salvação. É um presente de Deus. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente. E já entendendo que nós somos salvos, aí sim, nós praticamos a boa ação. Amém? Bom, então vamos ler aqui, começar com... Agora sim, 1 João, capítulo 5, versículo 1 diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quando ele fala Jesus é o Cristo, ele está falando sobre, de fato, ser o enviado de Deus, ser o Filho de Deus. Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá? A gente fala Jesus Cristo, porque a gente pegou um hábito, mas significa Jesus, ou seja, um homem chamado Jesus, só que este Jesus é o Cristo. Na época que Jesus nasceu, existiam outro Jesus, outras pessoas com o mesmo nome. Assim como nessa época que eu vivo agora, existem outros Jonatas, existem outros Rodrigos, existem outros Felipes. Mas esse é o Felipe de Jorge, que é o sobrenome dele. E talvez tenha um outro Felipe de Jorge, só que esse é o Felipe de Jorge que é casado com a Raquel. Aí tem uma coisa que vai definindo que só ele tem. No caso de Jesus, o Cristo, é que ele é Jesus, o Filho de Deus. É que ele diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, ou seja, é filho de Deus. Então, já começando a desmontar algumas ideias erradas, provavelmente vocês já ouviram aquela frase, porque eu também sou filho de Deus. Principalmente no meu trabalho eu ouço muito, né? Nossa, vamos beber hoje? Porque eu também sou filho de Deus e eu mereço, né? Vamos fazer tal coisa hoje? Vou viajar esse fim de ano porque eu também sou filho de Deus. É uma frase de efeito que a gente usa muito no Brasil, mas a Bíblia fala que os filhos de Deus são aqueles que creem que Jesus é filho de Deus. Se a pessoa não crê nisso, ela não é filho de Deus. Mas Jesus ama a todos e não, sim, ele ama, mas isso não vai mudar a palavra dele. Os verdadeiros filhos é aqueles que creem de fato em Jesus. É muito bonita aquela frase que fala, mas todos somos. É bonita, mas não é bíblica. O fruto também lá no Éden, o fruto proibido, ele parecia ser bonito, né? Para que Adão e Eva pudessem comer. Mas não era correto. Então a gente precisa se atentar muito, né? É do bem ou é de Deus? É bonito ou é de Deus? É confortável ou é de Deus? Prefira viver com aquilo que é de Deus. Aí voltando aqui.
Quando a gente fala também aqui, ó, todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, não é só sobre apenas concordar intelectualmente, falando, tá bom, ele é Filho de Deus. Mas é crer que ele é Filho de Deus, quando ele está falando aqui na carta de João, é justamente crer que ele é o nosso Salvador, que eu dependo exclusivamente dele. Aí você me pergunta, como que você sabe disso? Olhando o contexto a qual a carta foi escrita. O contexto que ela foi escrita, existiam vários falsos mestres ensinando coisas diferentes. E aqui João, ele reforça essa ideia. Olha, a salvação é só por Cristo. Mas o pastor Caleb é tão legal. Sim, ele é legal, mas ele não vai te salvar. Mas a igreja metodista é tão legal. Pode ser legal, mas ela não vai te salvar. O que te salva é Jesus. Mas isso não é desculpa para você não frequentar a igreja. Porque todo aquele que é salvo vive em comunhão. É uma consequência. Mas voltando aqui ao ponto quando ele fala de crer, ele está falando justamente sobre, não só apenas falar, tá bom, ele é, não. Ele é de fato, e ele é o meu Salvador. Isso no primeiro versículo. Eu nem terminei ainda, né? E todo aquele que ama ao que gerou, ama também ao que dele é nascido. Talvez em outras versões seja falando assim, todo aquele que ama ao Pai, também ama ao Filho. Então não tem como uma pessoa falar que ama a Deus e não ama Jesus. Porque Deus Pai, todo aquele que ama de fato, Deus Pai também ama o Filho. Então, estou falando isso porque eu conheci no meu trabalho uma outra pessoa de uma outra religião. Eu fui perguntar para ele, falei, como que vocês enxergam Jesus, né? Ele, Jesus é uma farsa. Eu falei, é? Ele não, porque tem achados históricos, né, que ele foi crucificado, e ele foi morto, e ele ficou lá na tumba e tal, e o corpo dele sumiu porque foi roubado isso daí. Isso daí foi os discípulos dele que inventou essa historinha aí. Eles roubaram o corpo dele e saíram com essa história e não sei o quê. Olha, na sinagoga, já falei já. Mas no lugar tal, tem os escritos, tem não sei o quê, olha. E o pessoal daquela época, eles afirmam que eles viram Jesus sendo morto. Você acha que uma pessoa vai ressuscitar? Essa é a historinha dos discípulos dele, não sei o quê. E bom... E essa pessoa fala que ela ama Jeová. Essa pessoa fala, não, eu amo Jeová, eu amo Deus. Mas como que essa pessoa pode amar Deus de fato se não ama o próprio Filho? Então, não tem como você falar de fato que ama a Deus se você não ama a Jesus. E aí, no versículo 2, ele diz assim, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. É muito legal essas cartas de João, porque ele vai costurando coisas que ele já falou antes. Né? O que está no Evangelho de João, o que a gente leu nos primeiros capítulos dessa carta, parece que é meio repetitivo, e ele vai reforçar isso. A gente leu do capítulo 2 ao 4, se eu não me engano, a respeito do amor ao próximo, de amor a Deus, etc. E aqui ele fala de novo. Primeiro ele fala que quem é filho de Deus é quem crê em Jesus, que ele é filho. Que não tem como amar Deus Pai se não amar Deus Filho. Não tem como você falar que ama Deus e não ama Jesus. E agora ele continua falando assim, olha, para amar o próximo, você precisa amar Deus. Não tem como você falar assim, mas eu amo o próximo e não acredito em Deus. Parece meio pesado que estou falando, né? Mas o próprio João está falando isso. Você pode ser afeiçoado a outra pessoa, você pode ser legal, entre aspas, com outra pessoa, mas amar é algo um pouquinho diferente. O parâmetro de amor não é dar abraço grátis e entregar chocolate. Isso é muito legal. Isso é uma forma de talvez demonstrar amor, mas o verdadeiro amor nós encontramos em Cristo. Você pode fazer todas as boas ações do mundo. Se não tiver Cristo, são obras da carne que a gente fala. São coisas que são passageiras. Eu estou falando isso porque eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém, você não é essa pessoa, você conhece alguém que fez uma boa ação para alguém e depois brigou. E a primeira coisa que essa pessoa fez foi jogar na cara, né? Quando você mais precisou, eu ajudei. Você fala, né? A diferença é que Cristo não joga na cara as nossas coisas, né? É porque esse é o verdadeiro amor. Se você quer entender de fato o que é o verdadeiro amor, só lê em 1 Coríntios que ela vai estar explicando certinho qual é o parâmetro de amor. Ele não busca interesse próprio, por exemplo. Se a gente faz alguma coisa pensando, eu vou fazer uma boa ação aqui para que a pessoa posta nos stories. Desculpa, isso não é um bom parâmetro de amor. O parâmetro de amor não busca interesse próprio. Bom, no versículo 2 ele fala assim, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quantas vezes a gente fala assim, não, mas
tal coisa é difícil, né? Viver na palavra de Deus é difícil, não sei o quê. Então vamos ler junto aqui, ó. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não é pesado. O que pesa é o pecado. Às vezes a gente está... Tem uma peça de teatro muito legal, que chama, acho que o saco de lixo, não sei. A pessoa está carregando um saco de lixo assim, para cima e para baixo, super pesado. Aí chega Jesus e fala assim, olha, larga esse lixo aqui, vem comigo. A pessoa fala, tá bom, Jesus, eu vou, mas eu gosto tanto desse daqui, eu vou levar só esse outro saco aqui então. Aí Jesus fala, não, deixa, vem comigo. E às vezes é isso, a gente fala que o fardo é pesado, não é o fardo que é pesado, é o pecado que a gente insiste em ter na nossa vida. Isso que pesa na nossa vida. Mas aqui está falando, olha, os seus mandamentos não são pesados. Então, por que a gente insiste em falar aquilo que é difícil? É porque a gente não quer abrir mão das coisas. É porque a gente quer viver conforme o que a gente quer. E um caminho de andar com Cristo é, de fato, de renúncia. Muitas vezes renunciar coisas que a gente, entre aspas, gosta muito. Então a gente precisa, de fato, seguir a Cristo de todo o nosso coração. Eu vou pedir para vocês abrir em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28 até o 30. Eu vou pedir para alguém ler. Então já vão procurando aí mais de uma pessoa, de preferência. Mateus 11, 28, do 28 ao 30. Quem quer ler agora? Pode ler. Vai lá, Vitor. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Boa. Tem alguém que está com uma tradução um pouquinho diferente que queira ler também? Pode levar lá, por favor. Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. Eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Obrigado. Bom, só para deixar bem claro, ninguém está falando que o evangelho vai ser fácil, mas a gente está falando que a vida com Deus não é pesada. A dificuldade que geralmente nós temos é de abrir mão das coisas que a gente quer. E aí a questão não é o evangelho, a questão é o nosso ego. Ele que está um pouquinho inflado, às vezes está murcho, dependendo do caso, mas a questão não é o evangelho. Eu gosto muito que ele fala assim, olha, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. O descanso que tanto a gente procura está no Cristo que a gente não segue. Se a gente de fato seguir a Cristo, a gente vai encontrar esse descanso. A gente corre atrás daquilo que está na nossa frente. A gente vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, vai para o outro. O negócio está aqui, ó, na nossa frente. Mas a gente também é egoísta, né? A gente quer fazer por merecer e isso não. Jesus já fez. A gente precisa estar firmado nele. Volta lá naquela... Pode ser. A gente leu lá em João... Cadê aqui? Peraí. A gente leu em João 16, 33, que disse assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terei aflições, contudo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui vamos desconstruir algumas cositas também. Vamos lá. No versículo 4, agora, na carta de João, diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória de que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, a não ser aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então vamos desconstruir uma coisa e colocar bases sólidas naquilo que nós devemos estudar. E crer. Vocês acho que já ouviram alguém dizer, agora não na carta de João, no livro de João, falando assim: eu venci o mundo e vós também vencereis. Não está escrito na Bíblia, está falando assim: eu venci o mundo. Ponto.
Só que quando eu vou na carta de João, está falando assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E por que eu estou fazendo questão de trazer esse ponto? Primeiro, lá no livro de João, Jesus afirma que ele venceu o mundo. Aqui na carta de João, João reafirma isso e ainda diz que nós iremos vencer o mundo. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes na nossa ânsia de sempre querer estar certo, a gente ouve alguém falar, né? Eu venci o mundo e vós também vencereis. Você fala, ó, não está escrito isso não, hein? Jesus já venceu e você não tem nada a ver, não sei o quê, porque Jesus já venceu e acabou. Vamos ler aqui em João. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. A Bíblia fala que a gente vai vencer o mundo. Só que ela não para por aí. Ela fala assim: é a vitória que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo a não ser aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então vamos estabelecer alguns parâmetros. Primeiro, o que é vencer o mundo para vocês? Pode falar. Não ter a morte eterna. Boa. Alguém mais? Vencer o mundo é não se conformar com o mundo, né? Não se conformar de não aceitar o que ele faz e também não entrar na forma do mundo, né? Ser como o mundo é, muitas vezes agindo da mesma forma, porém com essa característica, né, de cristão liberal e cristão que não é tão radical assim. Sim. Alguém mais? Fá, pode falar, Fá. Eu acredito que tem a ver com não ser mais cativado, conquistado, dominado pelas coisas do mundo, né? E eu creio que quando a gente reconhece Jesus como o Senhor, Ele passa a ser o nosso bem maior, o nosso tesouro, a nossa pérola de imensurável valor. Ele passa a ter um tamanho, uma dimensão que abafa, apaga o brilho que o mundo antes tinha, né, naquele que não conhecia Cristo. Boa. Guilherme também e Abel, pode passar ali para trás. Eu acho legal a perspectiva de entrar no reino de vitória. Sair do reino do mundo, do jugo do mundo, e entrar no reino de vitória. Que esse reino vai vencer o mundo. Esse reino é o reino eterno. Boa. Acho que tudo que foi falado meio que complementa, né? O que o pessoal comentou agora por último, diz muito a respeito no presente. O que a Isa comentou, diz, na minha perspectiva, tá? Vocês podem construir também essa perspectiva de vocês. Diz muito a respeito, principalmente, daquilo que Jesus fez e que tem de fato a ver com o nosso último dia também, com o nosso corpo glorificado. E juntando tudo isso, que é justamente o que eu gostaria de trazer para a aula, o primeiro ponto é, às vezes nós ouvimos pessoas falando, você vai vencer o mundo, mas num sentido errado. Como assim? Às vezes eu ouço pessoas falando, você vai vencer o mundo, como que vencer o mundo fosse ficar milionário, fosse ter um carro, fosse ter uma família margarina, ter uma casa lá em Juqueí. Gente, isso não é vencer o mundo. Isso é ser rico, ser próspero, se você quiser, se Deus quiser. Você não, né? Se Deus quiser, você pode ser, amém, glória a Deus. Mas vencer o mundo não é isso. Vencer o mundo é de fato o que vocês comentaram agora há pouco. Pode falar, Bel. É exatamente isso que eu ia dizer. Eu acho que vencer o mundo é a gente ter a nossa esperança completa em Cristo, né? É observar e querer ser como Ele. Querer viver o que Ele viveu e o que Ele tem para nós. É esquecer de eu tenho que ter tudo ou satisfazer as minhas vontades, mas estar tudo nele. Então, eu acho que é uma esperança completa. A nossa vivência aqui é muito boa, como você disse, ter uma casa em Juqueí, maravilhoso. Mas isso é passageiro. E quando a gente pensa em vencer o mundo, eu penso em eternidade. E não só para o futuro, mas já viver eternamente com Cristo. Exato, que foi também que comentaram ali, que é não se conformar também. A eternidade eu começo a viver agora. O que a perspectiva que a Isabela trouxe também no sentido da morte eterna é justamente isso. Quem de fato venceu a morte foi Jesus. E aqui que eu acho muito legal, ele fala assim, olha, no versículo 4, tá? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a fé em quem? Em Cristo Jesus.
O que faz a gente vencer o mundo é a nossa fé em Cristo. E vencer o mundo é vencer a morte, é vencer a concupiscência da carne. É não viver segundo o padrão do mundo. Então, sim, de fato, a gente vai vencer o mundo. Só que vencer o mundo não é o que o mundo prega, não é o que o falso evangelho prega. Vencer o mundo é, de fato, estar com Cristo e ter essa vida eterna, que é o próprio Cristo. Ele finaliza aqui no 5. Quem é que vence o mundo, a não ser aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Por quê? Gente, tudo isso que a gente está falando agora não faz o menor sentido na cabeça de quem não é nascido de novo. Estou falando isso porque às vezes o pessoal que eu conheço que ainda não conheceram a Cristo, às vezes eles fazem pergunta da Bíblia, eu vou explicar. Eles falam assim, mas não faz sentido isso. Não, mas tal coisa não sei o quê. Não, mas para que isso daí, né? Não era mais fácil fazer não sei o quê? Não, mas por que não sei o quê? E de fato é isso. Ele fala assim, quem é que vence o mundo? Quem é de fato que vence a morte pela fé em Cristo Jesus, se não são aqueles que de fato creem em Jesus? Se a pessoa não crê em Cristo, como é que ela vai crer de fato no pecado? Estou falando isso porque eles costumam, meus amigos. Esse negócio de pecado aí é coisa de igreja que inventou para controlar o homem, isso daí, ó. E as pessoas vivem de qualquer forma. Não, eu vou fazer tal coisa, vou usar tal coisa. Eu vou pegar 5, 6, 7, 8, 9, 10 no mesmo dia e está tudo certo, gente. Isso daí é coisa de moralidade dos cristãos, aí não tem nada a ver com a vida. Então, eu não posso esperar um comportamento cristão de quem não é cristão. Vou trocar a palavra de cristão por transformado. Eu não posso esperar um comportamento transformado de quem ainda não é transformado. Então, para quem é do mundo, talvez isso não faça muito sentido. Mas isso não é desculpa para que você viva numa bolha e se ache melhor que todo mundo. Por quê? A gente leu agora há pouco no versículo anterior. Se você de fato ama Deus, se você de fato ama Jesus, você vai saber amar o próximo. Então, não dá para ficar inerte a tudo aquilo que está acontecendo. Se a pessoa vai ou não seguir a Cristo, não diz respeito a nós. Agora, a nossa função como cristão é ser um porta-voz do reino, onde quer que a gente esteja. Os nossos valores são inegociáveis? São. E a forma como a gente também ama as pessoas deveria ser inegociável. Eu vou trazer uma frase aqui de uma pessoa que eu gosto muito, mas é uma outra desconstrução que a gente tem que tomar um certo cuidado. A frase é de Martinho Lutero, ela diz assim: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. É verdade, até a página 2. Por quê? A Bíblia fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, assim, no contexto que Lutero escreveu essa frase, foi um momento de perseguição, onde, enfim, ele falava de coisas específicas que estavam erradas, e as pessoas falavam, não, as pessoas naquela época vendiam a salvação. Você quer ser salvo? Então você tem que comprar essa carta, você tem que fazer tal coisa. Aí quando ele fala isso, a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço, é nesse sentido. Mas o que a Bíblia fala, de fato, não, né, julgando por terra isso daqui, mas ela fala assim, olha, seguir a paz com todos. Então não tem como falar que eu... Por que eu estou trazendo esse ponto, tá? Porque, infelizmente, às vezes a gente começa a estudar, a gente começa a aprofundar nas coisas de Deus, e a gente vira entre aspas, paladino da verdade. A gente alguém fala, você está errado, e não sei o quê. Se a pessoa discorda, você fala, não, porque a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Você fala, gente, mas como que você... Detalhe, amar as pessoas não é passar a mão no erro das pessoas. Mas amar a palavra de Deus também não é odiar as pessoas. Existe uma coisa chamada Espírito Santo. E ele nos dá sabedoria em como a gente tem que falar e como a gente tem que agir. Então a gente tem que tomar um certo cuidado na forma como a gente age. Como eu disse, não é para ficar com milindragem, do tipo, não vou falar porque a pessoa vai ficar chateada comigo. Gente, tem vezes que a pessoa vai ficar chateada com você mesmo e está tudo bem. Mas o fato é, seja direcionado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. É uma frase, eu não sei quem fala, eu acho que é o Max Lucado, não sei. Sei lá, um monte de gente fala essa frase aí, então não importa quem falou. Mas fala assim, que a Bíblia é o único livro que você pode ler na companhia do autor. Você pode ler na presença do Espírito Santo. Então quando você estiver lendo, peça para o Espírito Santo te dar sabedoria naquilo que você está lendo. Quando você for falar com alguém, peça para Deus te dar sabedoria para falar com alguém. Quando você for ensinar alguém, porque às vezes acontece. Às vezes a pessoa chega na igreja, às vezes a pessoa nem está na igreja, no seu trabalho, no seu ciclo de amizade, e a pessoa vai te procurar porque ela está angustiada por algo. Você chega e fala, você está errado, hein? Você vai para o inferno, não sei o quê. Se Deus te mandou falar desse jeito, ok, mas acho meio difícil. A questão é que Deus te dá sabedoria para até mesmo exortar as pessoas e direcionar as pessoas.
Quando eu falo exortar e direcionar, também não é para ficar passando mão nas coisas erradas. Tipo, ai, que pena, né? Mas continua lá com seus 5, 6 namorados. É isso daí. Não, gente. A questão é que a forma como a gente fala também deve ser a forma como o Espírito fala. Bom, seguindo aqui, no versículo 6. Alguém tem alguma dúvida? Quer trazer algum ponto? Pode falar, Guilherme. Eu acho bem legal. Eita, bem alto. Voltar no capítulo 2, no versículo 13, que ele escreve assim: escrevo-vos, jovens, porque vós vencestes o maligno. Eu acho legal isso, porque ele fala, e é uma coisa que me trazia um tanto de confusão na mente. Peraí, ele está falando que eles já venceram o maligno. E quando a gente fala desse vencer, que nem a gente estava comentando, a gente leva essa perspectiva para o futuro. É muito uma perspectiva apocalíptica de que, tipo, nossa, no final a gente vai vencer. Mas aí volta naquele ponto. Parece que esse vencer nosso é conquista nossa. É quando chegar o nosso final, aí a gente venceu. E não. Esse vencer nosso é conquistado por Cristo. Então, se Cristo já morreu pelos nossos pecados, nós já vencemos. Não tem uma busca pela vitória. Eu acho que isso faz bastante sentido. Vocês já venceram, vocês não vão vencer. Se vocês estão em Cristo, vocês já são vitoriosos. No capítulo 2, foi até eu que dei essa aula também. É legal que ele faz meio que um paradoxo, né? No capítulo 2 ele fala, já vencestes, mas ele também coloca no futuro, que vai vencer. E é justamente nesse aspecto. E tudo isso só acontece por causa da fé em Cristo. Nunca é pela gente. Só que isso não isenta da gente também tomar atitude. E que sentido? De viver a palavra de Deus. Só que eu só vivo porque eu dependo dele. E eu, entre aspas, só venço porque ele já venceu. Então, na verdade, tudo depende dele. Não tem mérito meu e nem de ninguém nisso. Só que, de fato, a gente precisa permanecer. Continua. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, beleza. No versículo 6, agora a gente já vai trazer um outro aspecto aqui. Então, até no momento, a gente falou do 1 ao 5, falando principalmente, na verdade, João, ou o escritor dessa carta, né, ele reforça a ideia, primeiro, do que é ser filho de Deus, o que se espera de um filho de Deus, e o que isso impacta na vida dele. Bom, ser filho de Deus é crer em Jesus. O que se espera dele é que ele ame a Deus e o próximo. O que isso impacta? Impacta que ele vai vencer o mundo através disso. Ponto. Dá para resumir serão esses 3 pontos. Agora, no versículo 6, a gente vai ler do 6... Vamos ler do 6 ao 9, vai? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito, e estes 3 são um. E estes 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam em um. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque este é o testemunho de Deus, que seu Filho testificou. Vamos no 10. O que crê no Filho de Deus tem um testemunho em si mesmo. Quem a Deus não crê, tem-lhe feito mentiroso, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Então vamos lá. Quando eu li essa parte aqui, a primeira coisa que eu fiquei, meu Deus do céu, que tanto de testemunha é essa? Água, sangue, Espírito, palavra, não sei o quê. E eu fui pesquisar um pouquinho. Um dos livros de apoio que eu uso é esse aqui do John Stott, Comentário Bíblico. E essa Bíblia aqui, do Jimmy Sarr, sei lá o nome dele, mas enfim. E é legal que ele traz diversas perspectivas, né? Tanto dos reformadores, quanto das pessoas pós-reforma, enfim. Bom, então vamos lá. No versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus. Não só por água, mas também por água e sangue. E o Espírito testificou, porque o Espírito é a verdade. Se a gente olhar numa perspectiva um pouquinho mais reformada, calvinista, eles vão dizer, principalmente João Calvino, né?
que isso diz respeito aos sacramentos, do batismo, da Santa Ceia e tudo mais. Mas isso foi na época da Reforma, passou algum tempo depois, o pessoal falou, não, essa perspectiva é um pouquinho pobre. Não está necessariamente errada, mas ela não é completa por si mesma. Quando a gente olha para a perspectiva mais de Agostinho, ele vai falar que isso é porque quando Jesus foi crucificado, eles pegaram a lança e furaram Jesus, e saiu água e sangue, não sei o quê. As pessoas falam, é legal essa perspectiva também, complementa e tal, mas não é assim por completo e tal. E tem uma perspectiva de Tertuliano, acho que é esse o nome, eu sempre confundo. Que ele vai falar, principalmente, ele parece um pouquinho calvinista, mas não é. Que ele vai falar da questão do batismo, da crucificação de Jesus, mas ele vai falar mais no sentido de cumprir o propósito de Cristo na Terra, né? Dele ser batizado, mesmo entre aspas, né? Sem precisar, mas ele precisava cumprir a palavra de Deus. Jesus não tinha pecado, e o batismo era pela remissão de pecados. Então por que ele se batizou? Para cumprir a palavra de Deus. Já estava escrito isso na palavra. Ele foi crucificado para cumprir a palavra de Deus. Então quando ele fala assim, este é aquele que veio por água e sangue, e aqui no final ele fala que o que testifica é o Espírito. Da agora, minha interpretação também, quando somente de Espírito eu lembro muito da questão de Atos, né? Jesus subiu aos céus e o Espírito vem justamente para estar ali com os discípulos, que está conosco até hoje, e testifica isso de fato, né? Aí você fala, poxa, mas por que João está falando de 3 testemunhas? Ele fala da testemunha no céu e na terra. No céu, ele fala... Aqui, no versículo 7. Porque são 3 que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E são 3 que testificam na terra, a água, o sangue e o Espírito. Aí você fala, meu Deus, mas que confusão é essa? Para que isso? Vamos abrir Deuteronômio 19:15? Antigo Testamento, Deuteronômio 19:15. Eu vou pedir para 2 pessoas lerem. Deuteronômio está lá no Antigo Testamento. Comecinho da Bíblia. 19:15. Alguém quer ler? Abel? Por livre e espontânea pressão. É que eu adoro ler, aí eu esperei se alguém quisesse. 19:15. Isso. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Boa. Alguém mais? Pode ser, a Jennifer. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão... Deuteronômio 19:15. Tá. 15. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Boa. Bom, quando eu falo que é Deus que estabelece os parâmetros, lá no Antigo Testamento, Deus mesmo deu algumas leis ao seu povo. Só que o homem por si só não conseguia cumprir a lei por si, porque nós somos falhos. Jesus cumpriu todas as leis. Uma das interpretações, principalmente no que diz respeito a essa testemunha, é justamente isso. Né? Qualquer um poderia chegar e falar, não, porque Jesus não sei o quê, o outro fala, não. Além dos testemunhos das pessoas que estavam ali, dos discípulos e tal, existe uma coisa que é mais atemporal ainda. Que de fato, Jesus foi batizado, Jesus foi crucificado e o Espírito Santo testifica isso na terra. No céu, o próprio Deus Pai testifica, a própria palavra testifica e novamente o Espírito testifica. Como assim? Jesus não dá um parâmetro que ele mesmo não segue. O próprio Deus não dá um parâmetro que ele mesmo não segue. Sabe aquela frase do faço o que eu faço, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço? Deus não é assim. Quando Deus dá algo, é porque de fato é um parâmetro dele. Aí você fala, poxa, mas o que isso tem a ver? Isso aqui era uma lei lá da época de Moisés, de como aquele povo devia se portar, porque ela era uma bagunça e não sei o quê. Beleza. Mas Jesus, quando a gente lê o Antigo Testamento, o Novo Testamento é tudo sobre Jesus também. Por mais que essa lei fosse de fato como as pessoas e a sociedade devia se organizar, Jesus cumpre essa lei. E aqui em João ele está reafirmando isso. Existem
pelo menos 3 testemunhas. E aqui ele cita na terra a água, o sangue e o Espírito. No céu, Deus Pai, a palavra e o Espírito, que testificam que ele é Filho de Deus. Então, ninguém pode se passar por inocente no último dia e falar, mas eu não sabia, mas eu não tive acesso a tal coisa, não sei o quê. Porque o Espírito testifica. A própria história testifica. Por que eu falo isso? Quando eu conversei com esse meu amigo, ele mesmo falou, não, Jesus, ele foi crucificado, ele existiu de fato. Ele, né, se ele fala essa questão do batismo, até que ele fala, não, é capaz de ele ter sido batizado mesmo. Mas na questão do Espírito ele nega. Ele fala, não, mas isso não é verdade, mas não sei o quê. Existem as testemunhas, existe o testemunho, mas ele nega, porque ele quer. E por que a gente traz esse ponto? Quando eu li isso aqui, na hora eu fiquei meio confuso. Eu falei, nossa, gente, confusão, mas para quê? Daí eu lembrei de Deuteronômio. Daí eu olhei e falei, poxa vida, é verdade. Não, Deus não dá um parâmetro que ele mesmo não siga e não vai à risca. Vou abrir um parênteses aqui. Quem assistiu às Crônicas de Nárnia, ele é do escritor C.S. Lewis, ou Lewis. Ele é um escritor cristão, já morreu. E as Crônicas de Nárnia é um livro de fantasia. Mas ele meio que copiou a Bíblia no modo positivo. Ele pegou as histórias da Bíblia e fez do mundo de fantasia, por hobby, sei lá. E quem viu o filme ou leu aquele livro O Leão, o Guarda-Roupa e a Feiticeira, tem um momento que a feiticeira vai para o leão para tentar matar uma das crianças, né? E a feiticeira simboliza o demônio, e o leão seria o próprio Cristo. E ele fala assim, olha, eu não sei se é exatamente essa palavra, mas seria tipo assim, olha, toda a lei que existe hoje, fui eu que criei essa lei, e eu sei como seguir. Porque a feiticeira chega lá para ele e fala, eu quero esse menino morto, não sei o quê. Ele fala, você quer me ensinar a lei? Eu sei a lei. Então, às vezes, eu estou falando isso porque as pessoas, muitas vezes, e é bom que elas leiam a Bíblia e tal, mas elas decoram toda a lei, mas não querem conhecer o Deus que criou a lei. Isso não só os cristãos, somente pessoas de outras religiões. Ela sabe tudo, sabe lá 623, acho que é 23 leis que tem no Antigo Testamento. Mas não conhece o Deus que fez essa lei. Hoje, nós não vivemos debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça. E o cumprimento da lei se dá em Cristo. Nós cumprimos, entre aspas, a lei estando em Cristo, amando a Deus e amando o próximo. Os mandamentos de Deus nós devemos guardar. E a Bíblia fala que eles não são pesados. Eles não são pesados por quê? Porque a nossa fé está em Cristo, como a gente acabou de ler. Está vendo como tudo vai se amarrando assim, ó? Tudo vai se encaixando? E voltando aqui do 6 ao 9, principalmente que a gente leu, ele está falando justamente dessa questão de testemunho. Deus é real, Jesus é real, o sacrifício dele na cruz foi real e é real na nossa vida. Perdoa os nossos pecados, nos dá garantia de salvação, e não só salvação, da vitória sobre o mundo. Não o mundo que as pessoas pregam, mas o mundo que a Bíblia está falando. E ele finaliza aqui, somente aqui no 9, dando principalmente a entender que não tem como a gente não crer nisso. A gente tem material bastante para crer. Se você for uma pessoa um pouquinho mais cética, historicamente falando, se prova a existência de Cristo como homem. A existência de Cristo como Deus vem pelo crer. E o próprio Espírito Santo faz com que a gente creia nisso. Então a gente se torna indesculpável perante todas essas coisas. Não nos falta um motivo para crer. Eu sempre brinco, mas brinco falando a verdade, né? Não levem a mal, mas assim, a coisa mais inteligente que a gente pode fazer é crer em Jesus. Sendo bem sincero. Bem sincero. Os mandamentos de Deus são pesados? Não são pesados. A salvação é de graça, não é? O pecado gera morte, não gera? Em Cristo, crendo em Cristo, nós temos os pecados vencidos, correto? Por que raios você vai viver uma outra vida que não seja a vida que Cristo quer? Pelo amor de Deus, tipo assim, você está com câncer, tem a cura do câncer e tem a morte. Você fala, não, eu vou para a morte mesmo. Tipo, gente, pelo amor. Você tem a vida eterna e a morte eterna. Aí fala, não, para que Jesus, né? Eu vou para a morte eterna. É uma coisa assim que você vai juntar. Eu estou falando do lado mais lógico, tá? Não estou nem falando do lado espiritual, que Deus tocou na sua vida e você chorou e não sei o que. Estou falando uma coisa mais lógica mesmo. Não faz sentido não viver com Cristo. Mas às vezes a gente quer viver essa vida, de viver não com Cristo. Assim, é uma atitude meio burra, assim, né? E Deus te chamou para ser ovelha, e não para ser burro. Então, sejamos ovelha. A ovelha depende exclusivamente do pastor.
para ser cuidada, para ser tratada. Então a gente precisa, por uma questão até que lógica, né, seguir a Cristo. Mas enfim, como Deus não é só lógico, né, por que eu falo isso? Porque agora entra num outro aspecto, tá? Às vezes a gente quer viver como um robô, né? Como assim? A gente não quer ter sentimentos. Não, porque sentimentos é algo da carne, porque sentimentos é não sei o quê. Vamos voltar para o livro de João e para o livro de Tiago, que também a gente estudou. A gente estudou Tiago e estudou João. Tanto Tiago quanto João vai falar dos falsos mestres. E naquela época tinha uma galerinha que falava assim, porque o espírito é bom, mas a carne é mal. Às vezes a gente é crente e faz isso. A gente fala, não, eu não choro porque chorar é coisa para os novos na fé, eu já sou evoluído. E quem te deu sentimento? Você achou ele na esquina, assim, estava andando na rua e falou, sentimento. Não, foi Deus que te deu. Aí sim, se Deus quiser usar seu sentimento, Ele usa. Foi Ele que te deu. Agora a gente entra numa soberba tão grande e fala, não, isso daí é sentimentalismo, eu não preciso disso. Ué, Deus te deu para quê então, se você não precisa? Se Ele quiser te usar, beleza. Se Ele não quiser usar seu sentimento também, tá tudo certo, Ele é Deus. O ponto é, às vezes a gente quer definir o que Deus tem que fazer ou não. Meu querido e minha querida, quem define é Deus. Seja ovelha. É só bom ter esses parâmetros bem definidos, porque às vezes tem um outro ponto também, tem sempre os extremistas. Os extremistas que falam, não, porque se eu vim para a igreja e não chorar, é porque eu não senti a presença de Deus. Não, você pode vir para a igreja e não chorar, não fazer nada. E Deus está ali presente. Ou você pode vir também chorar e catarrar tudo e não sei o quê. E sentir a presença de Deus. O ponto é, a presença de Deus não depende de você. Esse é o ponto. Deus não tem... Como é que se fala? Deus, é a gente que precisa de Deus, não é Deus que precisa da gente, né? Então a gente precisa ter um pouquinho desses aspectos. Cada um é de uma forma, cada um tem, sei lá, um temperamento, uma personalidade. A questão é, Deus usa e Deus cria da forma como Ele quer. Que a gente precisa estar com o coração aberto para receber mais de Deus. Amém? Vamos aqui, para não estourar o tempo. Já está estourando. No 10, a gente vai ler do 10 ao 12 para finalizar a aula, tá? O que crê no Filho de Deus tem um testemunho em si mesmo. Quem a Deus não crê tem-lhe feito mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus deu o seu Filho. Então, o testemunho não é só aquilo que ouvimos ou aquilo que é testificado na nossa frente. O testemunho agora está dentro de nós. Quem crê em Jesus tem esse testemunho vivo na vida dele. É por isso que a gente fala que a gente é embaixador do reino, essas coisas todas. Aí no 10 ele fala assim, e quem não crê está falando que Deus é mentiroso. Gente, Deus mente? Não crer em Jesus é o mesmo que dizer que Deus é mentiroso. Se Deus falou que Ele entregou o seu Filho pela humanidade, você não crê nisso, mas você fala, desculpa Deus, você está mentindo, viu? Você não entregou. É simples. Aí no 11. Este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho, que é muito o que a Isabela falou agora há pouco, quando a gente perguntei lá da questão de vencer o mundo. Deus nos deu a vida eterna através do seu Filho, e isso está em seu Filho Jesus. Então a vida eterna não é algo que eu vou fazer para conquistar, o próprio Jesus já conquistou, e eu crendo naquilo que Ele fez, eu tenho vida eterna. Eu crendo em Jesus, eu tenho vida eterna. Eu crendo em Deus, eu de fato consigo amar as pessoas. Eu não vou amar as pessoas para conseguir uma vida eterna. O próprio Jesus conseguiu essa vida eterna. E quando eu creio em Jesus, eu não só ganho a vida eterna, eu aprendo a amar. É um combo, entendeu? É muito legal. É tipo refri, batata, sorvete, tudo junto, essas coisas combo legais. Então, o combo de Deus é muito mais legal que isso, porque não tem fim. E é muito mais legal. O reino de Deus não é comida nem bebida, né? Então, é algo bem superior aí. No 12. O que tem ao Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E aqui a vida é com V maiúsculo, pelo menos na minha Bíblia. Ele está falando sobre vida eterna. Né? E é meio que um paradoxo. Eu acho muito legal a Bíblia, né? Porque ela, na minha cabeça, tá, pelo menos, eu viajo na maionese. Mas para mim ela dá vários loopings assim, legais. Porque ele fala assim, olha, quem não tem o Filho, não tem a vida. Quem que é a vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus. Então, tudo começa nele, tudo termina nele. Não só começa e termina, mas como ele também é o caminho, ou seja, ele é tudo. Ele é o começo, o meio e o fim. O alfa e o ômega. Então, de fato, eu dependo dele
E graças a Deus por isso, que se dependesse de mim, gente... Até semana passada brinquei, né? Eu perdi meu óculos, eu falei, gente, ainda bem que Deus sabe o que faz, porque eu mesmo não sei nada, viu? Que é só Jesus na causa. Eu fiquei 3 dias sem óculos aqui, porque eu fui mexer lá e enfiei o óculos no meio das calças. Eu não sei por que eu fiz isso, tinha um monte de calça dobrada lá, eu coloquei lá e deixei. Aí depois eu vim para a igreja e eu achei que tinha perdido. Mas, enfim, ainda bem que Deus sabe o que faz, né? A gente depende dele, e isso é uma das nossas seguranças, né? Foi até a Isabela que pregou isso há um bom tempo atrás aqui na igreja, ela fez uma analogia sobre as ovelhas, enfim, como que de fato a gente foi, né? Eu lembro disso, tenho anotado ainda até hoje isso. Alguns aspectos, daí falando do aspecto aqui terreno, tá? De um pastor e de uma ovelha, como que o pastor cuida das ovelhas e tudo mais, isso de fato tem a ver com a nossa vida também. A ovelha é dependente do pastor, ela tem uma visão meio limitada, que é exatamente igual a gente, né? A gente está passando por uma tribulação. Meu Deus do céu, parece o fim do mundo. Domingo agora que eu perdi o óculos, eu falei, meu Deus, eu perdi esse óculos. E detalhe, eu cheguei da igreja de manhã, fiz uma chamada de vídeo com a minha mãe, eu estava de óculos. Aí depois ele sumiu. Aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu fiz? Como é que eu vou trabalhar? E não sei o quê, e se eu estiver andando e bater a cara, e não sei o quê. Parecia que tinha sido o fim do mundo, né? Porque a gente tem uma visão muito limitada. Imagine Deus do céu, tipo... Que drama, né? E às vezes a gente faz isso, né? Ai, meu Deus, eu estou doente, será que eu vou morrer? Ai, meu Deus, eu estou desempregado, e agora? E como é que vai ser? E não sei o quê. Deus está lá, eu cuido de você. Não tem nada que fuja do controle das minhas mãos. E às vezes a gente fica lá fazendo maior auê, maior confusão, só que a gente precisa não só entender, mas a gente precisa viver isso. Deus é soberano, sobre tudo e sobre todos. Então Deus falar parece fácil, né? Mas perde um óculos para você ver, você faz um mau drama. Quem dirá as outras coisas. Então, de fato, voltando aqui ao 12, o que tem ao Filho tem a vida. Tem a vida. Quem tem Jesus, no fato, tem Jesus. Quem tem Jesus tem vida eterna. E quem não tem o Filho, infelizmente, não tem a vida. Né? Pelo menos essa primeira parte aqui do capítulo 5, parece que termina meio ruim, né? Tipo, quem não tem o Filho não tem a vida. Que pena para eles. Não, gente, então vamos viver uma vida com Cristo. Né? Que as nossas atitudes revelem quem Cristo é. Que as nossas palavras reflitam quem Cristo é. Que a gente possa viver em santidade de forma bíblica. E que as outras pessoas sejam impactadas por isso. A ponto que o próprio Espírito as convença do pecado, do juízo e da justiça. Que elas possam conhecer a Cristo. Então, o fim da salvação não é em nós mesmos. Como a gente leu lá no versículo 2 e 3 aqui desse livro, quem ama a Deus ama o próximo. Então, nós devemos amar a pessoa. Mas a pessoa não quer, não sei o que, tá bom. O seu dever não é convencer a pessoa. Quem convence é o Espírito Santo, o seu dever é amar. Ponto. Faz o que você tem que fazer e não o que o outro tem que fazer. Eu sempre dou o exemplo lá do açaí, né? Vou usar a Bel de novo como exemplo. Se eu falar assim para a Bel, eu vou na sua casa aí semana que vem tomar açaí, tá? Eu vou levar o açaí aí e a Nutella. A Bel vai comprar um açaí e uma Nutella? Não, gente, porque eu que vou levar esse negócio, né? No máximo ela vai preparar a mesa, vai convidar outras pessoas, sei lá, vai comprar um M&M's, no máximo isso. Mas quem ficou responsável pelo açaí e pela Nutella fui eu. Quem é responsável por convencer as pessoas? Sou eu ou é o Espírito Santo? O que eu tenho que fazer? Amar. E até esqueci de falar algo bem importante, é um dos mais importantes aqui, recapitulando o versículo. Aqui no livro de João, principalmente do capítulo 1 ao 4, ele vai falar de 3 coisas ali. Sobre obediência, amor e fé. Gente, essas são as nossas funções. Nossas funções é obedecer a Deus, amar a Deus e as pessoas e ter fé em Cristo, foi o que a gente acabou de ler. Seu dever não é, mudar a pessoa. Seu dever é fazer isso aqui que está falando. Obedecer a Deus e a sua palavra, amar a Deus e o próximo e ter fé em Jesus Cristo. Você está fazendo isso? Se tiver, continua. Se não tiver, começa a fazer. As outras coisas, quem faz é Deus. Então, para de querer fazer o papel de Deus e faz aquilo que Deus pediu para você fazer. Porque os mandamentos do Senhor são leves. Se está pesado, é porque tem alguma coisa errada. E você pode ter certeza que o que está errado não é a palavra de Deus. São as nossas atitudes. Amém? Alguém tem algum ponto para comentar? Alguma dúvida? Guilherme, pode falar. Essa é uma coisa legal que eu percebi agora também. Que ele
a gente já está chegando ao final do livro, e ele termina falando dessa parte de testemunhar. E é interessante que ele começa a carta com o testemunhar. Então, eu acho muito interessante o quanto que ele liga esses pontos entre a carta, o evangelho, e a carta, a própria carta. Então, ele começa falando do que vimos, do que ouvimos, do que testemunhamos, do que temos testemunha. E aí ele fala de um testemunho nosso para com Deus, e de Deus para com Jesus, e de Jesus conosco. Então, acho que é bem legal essa ligação que ele faz. Sim. Ele parece que é bem costureiro, né? Ele vai costurando tudinho. Ele pega o evangelho, liga com as cartas, que liga com não sei o quê, que liga... Vai juntando tudo, fica muito legal. Essa é a mesma perspectiva que eu tenho. Toda vez que a gente lê, a gente fala, nossa, eu não tinha percebido isso. Né? Não é uma... A Fá também vai falar. Mas não é uma coisa também, gente, que é tipo, é o novo evangelho. Não é isso. É uma coisa que é muito simples e que às vezes passa desapercebida na nossa vida. Pode falar, Fá. É muito legal porque tem muito a ver com a educação, né? Hoje nós sabemos que tem um método que funciona muito, que é esse: você começa a trabalhar um conteúdo, você vai ampliando, mas você volta naquele conteúdo que é chave, aí você vai ampliando, mas volta. Então, é a costura que você falou, né? Então, nós estamos falando de um tempo tão distante do nosso e hoje se fala muito nesse método em educação. E a Bíblia está lá, né? Já trabalhando dessa maneira. João nem professor era e está sendo um mestre nesse sentido, né? Sim. Boa. Alguém mais quer comentar? Fechou? Ah, pode falar, Isa. Desculpa, John. Não, tá tudo Não, é certo. só para finalizar, porque eu acho que o versículo 13, apesar de estar em outro pedacinho, eu acredito que ele finaliza todos que a gente leu, porque ele fala: eu escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então, aqui ele finalizou dando o propósito de tudo que ele falou até agora e para quem exatamente ele escreveu. E, gente, deu branco que eu tinha pensado aqui. Ah, tá. Eu não estava nas outras aulas, né, que eu estava lá de novos membros. Mas eu acredito que foi falado aqui o porquê dele ter escrito 1 João. E eu acredito que tudo isso tem um caráter meio apologético, para que eles entendessem que eles eram filhos de Deus, porque isso estava sendo colocado em xeque, né, pelos falsos mestres. Acho que nesse livro aqui tem umas 3 heresias que ele está combatendo. E para que eles também soubessem reconhecer os hereges que estavam invadindo a igreja ali, querendo botar minhoca na cabeça deles. Então, se serviu para eles, também serve para a gente, né? Porque, assim como você falou, essas heresias todas, elas ainda estão no nosso meio, inclusive sendo dita por cristãos, entre aspas, né? Mas eles são cristãos, eles fazem parte de uma comunidade, fazem parte de uma igreja, são formados em teologia. Inclusive, uma das que você citou, de que Jesus foi só um cara legal e moral, é uma visão atual do Jesus, que é o chamado Jesus histórico, mas que ela é disseminada pela igreja evangélica, só que liberal, né? Que muitas vezes a gente cai. É tipo, sabe essa nova regra dos rótulos? A gente compra um negócio no mercado, mas não está escrito lá direito o que é, e a gente come e depois só vai descobrir anos depois, quando a gente está com diabetes no hospital, né? A quantidade de besteira que tinha lá dentro. É tipo isso. Então, eu acredito que essa carta seja muito útil para a gente não cair. É como se fosse o rótulo mais especificado, que, graças a Deus, hoje em dia agora vai rolar, né? Para a gente não cair em caraminhola que os outros ficam falando. Às vezes são pessoas muito renomadas, muito estudadas, e a gente tem sim que questionar. A gente tem sim que colocar em xeque tudo que a pessoa fala, independente de quem ela seja. Inclusive o John, a gente tem que colocar o John em xeque também. É verdade, mas pelo menos no meu pente fino foi top. A gente tem que ser chato mesmo. Boa. Aprendi com o John, tá? Pode falar. Eu só queria levantar um ponto que eu achei interessante, você falando que é muito ilógico você não crer em Deus. Mas realmente é ilógico. E se a gente for parar para ler lá em Efésios 2,
ele vai falar assim: ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, é ilógico, mas é porque a gente estava morto. Como que a gente faz uma escolha estando morto? Quem morre não escolhe nada, né? E aí, tudo depende dele, como você falava. Então, é muito interessante a gente entender que se a gente pôde optar, se a gente está escolhendo ele, é porque ele nos vivificou. E se a gente vivificou, não tem mais lógica fazer o contrário disso, né? E o outro ponto, ela também meio que usando a lógica, lá em João 5, quando ele fala, eu vou pegar do começo aqui, quando ele fala assim: todo aquele que crê que Jesus é Cristo, nascido de Deus, e todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, também está falando que se a gente não ama, logicamente isso implica, se a gente não ama os nossos irmãos, a gente também não ama a Deus, porque os nossos irmãos também são filhos de Deus. Não só a parte de amar a Jesus, mas também de amar os irmãos. Sim. Só aí, recapitulando até o que a Isa e o José também comentaram, é exatamente esse ponto, né? A importância de entender o contexto do livro. Você pode ler sem entender o contexto? Pode. Vai ter muita lição prática e tudo mais. Mas quando a gente entende que naquela época, é que ele vai falar no primeiro capítulo no capítulo 1 ao 3, mais ou menos, que tinha um povinho ali criando uma confusão na igreja, com várias teorias malucas, até legais, bonitas, mas teorias malucas. Aí João, ele reforça, ele não só reforça o que foi falado no Evangelho, mas reforça principalmente quem Cristo é e quem nós somos. Por quê? Eu não preciso entender todas as falsificações do mundo, eu preciso entender o que é verdadeiro. Porque sempre que aparecer alguma coisa destoando, você fala, parece igual, cheira igual, mas é diferente. A embalagem é parecida, mas o código de barra está diferente. Então, se eu sei de fato qual é o verdadeiro evangelho, pode surgir 500 milhões de evangelhos, mais um monte de religião, eu vou saber distinguir. Então, é por isso que ele reforça, de fato, quem Cristo é, quem nós somos, o que é esperado da gente, o que não é esperado da gente. Então, ele traz esse reforço muito grande na nossa vida. Amém? É isso, vamos orar. Paizinho, obrigado por esse momento, obrigado por esse tempo de ensino, que o Senhor fale aos nossos corações, que a gente possa ler o livro de João durante a semana, que a gente possa também aplicar, que a gente possa compartilhar com outras pessoas, e que na próxima semana o Senhor prepare um tempo maravilhoso, se assim for da Tua vontade, prepare os nossos corações e que a gente esteja contigo todos os dias da nossa vida. Deus, obrigado por tudo. Guarda-nos na nossa volta para casa, abençoa o nosso dia, que a gente possa retornar também em paz para a igreja no culto da noite, Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.